Olá, boa tarde, Andresa Panassol. Vamos aguardar um pouquinho, vou fazer essa live hoje breve, rápida, né? Vamos aguardar entrar as pessoas. Boa tarde, Andresa Panassol, e o tema hoje é o que é relacionamento de casal, né? Esse é o tema de hoje. E por que abordar esse tema no dia de hoje, né? Véspera de Páscoa, estamos vivendo essa questão mundial. E por que relacionamento de casal? Por que a Andresa Panassol escolhe falar sobre esse tema hoje? Olá, boa tarde. Vou aguardar o pessoal ir entrando. Vamos devagarinho, boa tarde. Quem puder e estiver ouvindo, como é que estão ouvindo aí? Dá um sinalzinho de oi, boa tarde, vê se está tudo bem, estão ouvindo. Quem está entrando, vamos devagar. Fazer uns 30 minutinhos de live apenas para falar sobre o tema relacionamento de casal. E como eu estava falando, por que abordar esse tema hoje, né? Por que a Andresa Panassol vem falar sobre relacionamento de casal numa atual situação mundial, né? De coronavírus, tudo que nós estamos vivendo aí. Por que a Andresa escolhe esse tema? Pelo que eu estou vivenciando hoje, tá? Olá, boa tarde, tem gente entrando aí, boa tarde, sejam bem-vindos, gratidão. Olá, Marisa, boa tarde, gratidão. O tema hoje é, então, relacionamento de casal. O que é relacionamento de casal? E eu estava justamente falando que, por que eu trago esse tema hoje? Oi, Nice, boa tarde. Estou aguardando um pouquinho para ver quem está entrando aí, boa tarde, muito bom. Eu trouxe esse tema relacionamento de casal hoje porque eu tenho acompanhado nos meus atendimentos brigas, conflitos entre casais, justamente nesse momento que nós estamos mais próximos, né? Nesse momento, Claudileia, Alice, boa tarde, sejam bem-vindas. Vamos conversar um pouquinho, vamos levantar o tema relacionamento de casal hoje, tá? Então eu estava dizendo que estou justamente falando desse tema hoje em função do que está acontecendo com os atendimentos, tá? Pelo que eu tenho vivenciado hoje a nível de atendimento, tá ocorrendo separações do nada, assim, do nada. É um acúmulo de situações que as pessoas vão guardando, vão se excluindo as suas vontades de fala e chega um momento que estoura. E tá acontecendo muito agora, eu tenho muitos clientes me chamando e me pedindo um socorro, um help nesse momento. Então por isso que eu trouxe esse tema. Boa tarde, vamos aguardar o pessoal ir entrando aí. Tô apenas justificando o porquê dessa live de hoje ser relacionamento de casal. Boa tarde. Então, o que é relacionamento de casal, né? Eu pensei, eu vou falar um pouquinho sobre esse tema hoje, uns 30 minutinhos sobre esse tema, justamente para as pessoas pararem e se perguntarem. Porque está ocorrendo separação, as pessoas não estão do nada, muito rapidamente, bruscamente, quero me separar e pronto. Eu tenho acompanhado isso nessas últimas 3 semanas. Nessas últimas 3 semanas, os meus atendimentos foi muito forte em cima disso. Então, eu vim justamente explicar um pouquinho sobre isso, falar um pouquinho sobre isso. Então, o que é relacionamento de casal, né? Vamos lá. Tem 15 pessoas online, vamos já explicando, depois a gente compartilha aí. Relacionamento de casal é energia polarizada. O que é isso? É energia masculina com energia feminina. Oi, Fernanda, boa tarde. Tudo bom, Fê? O que vem a ser relacionamento de casal? Energia polarizada. O que é isso, Andresa? Energia polarizada, energia masculina com a energia feminina em equilíbrio. Quando eu estou apoderada da minha energia feminina de mulher e eu estou em equilíbrio e eu me conecto a alguém, tem pessoas que me perguntam, Andresa, eu bati o olho, me apaixonei, o que é isso? Foi o exato momento em que eu estou apoderada da minha energia feminina e aquela outra pessoa está apoderada da energia masculina e se encontram. Justamente por motivos, pode ser cósmicos, seja o que for, kármico, elas se encontram e tem uma química. Então, o que é relacionamento de casal? Energia polarizada, masculino e feminino. Isso ocorre também em relacionamentos homossexuais. Em um relacionamento homossexual, seja 2 homens ou 2 mulheres, sempre tem um dos dois que tem uma energia masculina e o outro tem uma energia feminina, ok? Então, o que vem a ser? Quando eu estou apoderada dessa energia, ocorre essa química.
Positivo com negativo se atraem. Quando é positivo com positivo se repelem. Por isso que eu uso o termo energia polarizada. É química. Nossa, me deu um friozinho na barriga. É química. Então, quando ocorre essa química, essa polarização, é que eu estou no meu ponto máximo de mulher. Eu estou dentro da minha idade, eu estou na minha maturidade, eu estou agindo como mulher e eu estou me conectando a alguém. E existe uma conexão entre eu e meu marido para que estejamos em equilíbrio, certo? Quando ocorre despolarização, como está acontecendo muito, tá? Pelos chamados que eu estou tendo, né? Pelos atendimentos que eu estou fazendo, tanto online como presencial, separações que está acontecendo. As pessoas estão se desconectando pelos conflitos, pelo dia a dia, simplesmente deixam de se conectar. E o que é isso? Entram por exemplo, uma mulher entra na energia masculina, ela vai trabalhar, ela vai fazer e chega em casa, ela entra num conflito com o marido que está numa energia masculina também. E acaba por não falar, se excluir. A última live eu falei um pouco sobre o pertencimento e é bem isso, o se excluir as suas vontades, seus desejos, acaba não falando. E num relacionamento de casal, um cala. Quando um cala e o outro fala demais, ocorre uma despolarização, certo? Então, energia polarizada, ocorre conexão. Os dois estão em equilíbrio. Eu estou na energia feminina e na masculina e ocorre uma boa polarização. Quando despolariza, significa que ocorrem atitudes infantis aí. O que quer dizer isso? Que quando eu entro num relacionamento, eu exijo a atenção desse marido, ou ao contrário, da mulher. Por quê? Porque qual é o meu primeiro modelo de relacionamento? Meu primeiro modelo de relacionamento é pai e mãe. Quando eu entro num relacionamento, quando eu me conecto a alguém, que eu tenho conexão, que tenha uma química, que tem essa energia que polarizou ali. Oi, Cláudia, boa tarde. Boa tarde. Quando ocorre uma química entre eu e a outra parte, eu acabo me conectando àquilo ali. Só que quando eu vou convivendo com uma pessoa, começa a vir todos os meus registros de relacionamento de pai e mãe. Qual é o primeiro modelo e exemplo de relacionamento que temos? Pai e mãe. Então, é isso que eu trago para o relacionamento atual e é isso que está dando errado. Então, eu tenho acompanhado casais me perguntando assim, Andresa, o que eu faço agora? Minha esposa não está querendo ir na minha mãe. Meu marido pediu para sair de casa. Qual é o meu próximo passo? As pessoas não estão conseguindo se equilibrar e entender por quê. Porque está mexendo no seu campo inconsciente familiar, certo? Primeiro padrão de relacionamento de casal, pai e mãe, e é ele que eu trago para o meu relacionamento, e é isso que gera os conflitos. Quando eu me relaciono, eu simplesmente trago todos os padrões de relacionamento que eu tenho de experiência para dentro do meu casamento, e o meu marido também traz os padrões dele para dentro, e aí começa conflitos. Por quê? Porque quando eu vou olhar para ele, eu começo a fazer cobranças e brigas baseados no que eu tive de exemplo de relacionamento anterior, que é dos meus pais, e vice-versa. E aí ocorrem conflitos. Qual é a sugestão hoje? Qual é o processo hoje? É autoanálise, é a gente entender, olhar para trás, olhar para pai e mãe, que modelo de relacionamento tem ali, que eu trago hoje para cá. Olá, Giovanni, boa tarde. Cláudia, boa tarde. Sejam bem-vindos. Então, relacionamento de casal, para quem entrou agora, energia polarizada. Eu tenho que estar na minha energia feminina, ele tem que estar na energia masculina, para ocorrer um equilíbrio, certo? Quando ocorre despolarização, significa que eu estou buscando registros dos meus antepassados. Meu primeiro modelo de relacionamento é pai e mãe. Se ocorria brigas por nada, eu estou fazendo isso aqui. Qual é o caminho agora? Diálogo, conversa, não dá para excluir vontades, chega um momento que estoura. Vários relacionamentos vão se excluindo, vão dormir sem conversa, sem um diálogo, sem resolver as situações, certo? Então, o que nós precisamos fazer? Entender o modelo de relacionamento de pai e mãe e o que eu trago para o meu relacionamento hoje. O que eu trago para o meu relacionamento hoje é meu, não é do meu marido, não é do meu cônjuge, não é da outra pessoa que está comigo. É meu. Eu preciso trabalhar e entender as minhas questões internas. Quando eu implico com alguém, quando eu brigo com alguém,
Simplesmente são as minhas dores internas que estão sendo posta para fora, colocada em prova para a minha evolução. Quando eu digo relacionamento de casal, é um tema que chama bastante atenção, mas é qualquer tipo de relacionamento, pode ser uma amizade, né? Só que dentro de uma amizade, entre eu e uma amiga, são duas energias femininas, por isso não ocorre química. Duas energias femininas, mas se dão bem e convivem bem. E uma respeita a outra. Só que quando a outra pessoa traz o seu conhecimento dos seus antepassados, ocorrem conflitos. O que nós temos que fazer? Buscar se conhecer. Dentro de um relacionamento de casal, o que meu marido está trazendo dos seus antepassados, do padrão de conhecimento, do padrão que ele foi criado para dentro dessa relação? O que eu estou trazendo de padrões dos meus antepassados para dentro dessa relação? A partir do momento em que eu consigo me apropriar e dizer, não, isso é meu, isso não é dele, ocorre harmonia e paz, polarização, não ocorre despolarização mais. Eu consigo ter atitudes maduras, porque dentro de uma relação, a mulher, por exemplo, ela tem ciúmes, é histérica, cobra demais, fala demais. Por quê? Porque tem referências de uma mãe que de repente era assim, ou de um pai que era assim, e ela traz para dentro dessa relação. Quando eu consigo entender que o que eu estou vivendo de um padrão de relacionamento tem a ver com pai e mãe, eu simplesmente me equilibro e venho com maturidade para o meu relacionamento. Eu trabalho com esferas da minha vida, por exemplo, né? Uma esfera das relações. O que eu aprendi desde pequena ali? Então, é autoconhecimento puro, gente. Para te relacionar bem com o teu marido, para te relacionar bem com a tua esposa, precisa ter autoconhecimento. Quem eu sou, quem meu pai era, quem minha mãe era ou é, como é que é o relacionamento? Eles vivem juntos até hoje? Eles se separaram quando eu era pequena? O que eu vou repetir agora? Que padrão eu vou repetir? O que eu não quero repetir? Porque eu sou única, mas ao mesmo tempo eu trago essa bagagem. Como eu trago essa bagagem sistêmica que vem do meu sistema familiar, o que eu quero para mim, o que eu não quero? O que eu quero viver na minha vida e o que eu não quero viver na minha vida? De relacionamento. Eu tive um exemplo num fim de semana, uns fim de semana atrás, que um casal me contatou, ela me contata de uma maneira, ele me contata de outra maneira, por conflitos bobos me pedindo orientação, bobos que eu digo, claro que é agravante para eles quando eles estão vivendo, só que é simples de analisar porque só falta um diálogo, falta uma humildade entre os dois de olhar e dizer, eu errei, eu estou errada, eu estou certa, eu quero fazer assim como tu quer, é um abrir mão enquanto o outro abre a mão em determinados momentos. O orgulho, a vaidade, o querer sempre estar por cima, não, mas eu sou o homem da relação, eu tô certo, ela aguarda. Não, gente, vamos ouvir o próximo, vamos ouvir o teu cônjuge, o que tá dentro de casa contigo. Então, relacionamento de casal é energia polarizada. A mulher, ela está dentro do seu feminino, ela está em equilíbrio, com maturidade. O homem está dentro do seu masculino. E friso novamente, homossexual, Andresa, o que tem a ver? A mesma coisa. Existe uma energia masculina num casal homossexual e existe uma energia feminina num casal homossexual, a mesma coisa. Isso é energia, e quando eles estão apoderados dessa energia, estão seguros, não ocorre despolarização. A despolarização, ela ocorre por processo infantil, muitas vezes nossos, porque é a nossa criança interior que traz como registros de dores e sofrimento quando via pai e mãe brigar, quando via os nossos antepassados em conflito, e essa criança que não foi bem cuidada, que está hoje tentando se relacionar. Só que essa criança hoje tem 30 anos, tem 40 anos, tem 50 anos e tem atitudes infantis. E isso que despolariza um relacionamento. Exatamente isso. É a atitude infantil daquela criança que não está curada, que falta um pai interno, falta uma mãe interna. Quando tem conexão, já me perguntaram, Andresa, mas meu marido disse que não me ama mais e que ele quer sair de casa e ele saiu de casa. Ok, ele pode ter saído de casa. E por que? Tem como resgatar isso? Essa é a pergunta de muitas mulheres que estão me fazendo. Tem como eu resgatar isso? Ele diz que não me ama mais. Eu digo, tem como resgatar. Só se os dois querem resgatar isso. Se ele quer com intervenção terapêutica, se ela quer com intervenção terapêutica se curarem e estarem bem para salvarem essa família, tem como ter.
tem como buscar essa conexão novamente. Caso contrário, não tem. Só que, infelizmente, quem não busca intervenção terapêutica, acontece de troca de esposa, pega uma outra no mesmo processo, porque não mudou o padrão inconsciente. O meu padrão inconsciente é, primeiro registro, pai e mãe. O que meus pais viveram de conflitos, briga, desentendimento, e eu pequenininha no meio daquilo ali eu assistia, é o que eu vou repetir hoje. Então não adianta trocar, ter uma esposa, duas esposas, três, não importa a quantidade de esposa que você vai ter, ou marido, tanto faz, que vai repetir o processo porque não houve intervenção terapêutica. Precisa. A cura existe apenas com intervenção. Existe técnica, existem maneiras de nos alinhar e nos aprofundar internamente, buscar o autoconhecimento. Oi, Rejane, boa tarde. Saudade, querida, aparece. Ivan, boa tarde. Obrigada, gratidão pela presença. Então, enquanto eu não tenho um autoconhecimento sobre o relacionamento dos meus pais e vejo o que eu estou repetindo hoje, eu trago, não adianta eu estar trocando de marido ou de esposa. Fica com o que tu tem, busca autoconhecimento e analisa se realmente o amor acabou. Chama para conversa, diz a verdade, gente, usem a verdade, não excluam suas vontades. Comentei na semana passada, eu fiz uma live sobre pertencimento. O que vem a ser isso? Não excluir nada nem ninguém da nossa vida. Nada nem ninguém, porque ocorre compensações depois. Então, quando a gente exclui as minhas vontades, meus desejos, ocorre problemas, seja dores físicas, seja dores emocionais, psicológicas, espirituais, não importa. Ocorre um processo de exclusão interno na qual eu não levo para o meu relacionamento, até esgotarem. Tem casais que não querem conversa, não querem intervenção terapêutica e se separam. Tem muitas mulheres sofrendo, que eu tenho acompanhado, por uma separação do nada. Do nada não. Ele foi calando, se excluindo e quando fala, transborda e cansa. Não deixam chegar nesse ponto, não deixam as famílias se destruírem, não deixam acabar um casamento que tem filhos envolvidos e entra processo judicial e tudo mais por dores internas. Não adianta eu acabar um relacionamento sem entender o que realmente tenho aqui para me curar. A culpa nunca é do próximo, é sempre minha. Não é culpa a palavra. Culpa é muito forte, é muito pesada. Mas a situação que eu estou vivendo no momento nunca é do outro, sempre acolhe para ti. Eu sempre procuro, e esse é o processo de intervenção com técnicas e tudo mais, é fazer com que o meu cliente, fazer com que você entenda, não é do outro a culpa, gente, é minha. O processo é meu, a autoanálise é minha, o conhecimento é meu. Tem pessoas que entram na nossa vida, no relacionamento, seja amizade, seja qual for de tipo de relacionamento, a pessoa entra para minha evolução. Seja excluir parentes, não, gente, todo mundo faz parte da nossa vida e nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos ter consciência de que o meu marido, a minha esposa faz parte da minha vida e as minhas vontades prevalecem 50% dentro desse casamento, dentro desse namoro, desse noivado. Então eu tenho que ouvir o outro. Todo relacionamento que termina rápido, ocorre muito sofrimento, não tem um tempo de luto, não tem um tempo de entendimento que eu precisava evoluir aí. Por que eu digo isso? Porque eu estou acompanhando relacionamentos que estão acabando assim. O pessoal não está aguentando a pressão. Claro que o que nós estamos vivendo é realmente desencadeia muitos campos inconscientes nossos de dores, sofrimentos, é de entender. Só que tenham paciência, por isso que eu trouxe esse tema, o que é relacionamento de casal. Oi Sandra, boa tarde. João Carlos, boa tarde. Sejam bem-vindos. Eu trouxe esse tema relacionamento de casal e está quase acabando já o nosso horário, justamente para vocês pararem e pensarem quem eu sou. No que eu me espelhei, em quem eu me espelhei, nos meus pais viveram felizes, meus pais viveram bem, como foi o relacionamento deles, o que eu trago do meu pai e da minha mãe para o meu relacionamento hoje, o que eu tenho que olhar na minha esposa, o que eu tenho que olhar no meu marido, eu tenho que entender que ele também tem um sistema familiar que traz todas as dores e sofrimento para dentro do meu casamento. E quando eu começo a entender, eu começo a conversar, ocorre diálogo, muitas vezes é uma simples perdão que falta por mágoas, só que as pessoas vão passando 10 anos, 20 anos, 30 anos juntos, com mágoas e exclusão de dores e sofrimentos que não querem falar mais e chega um momento que cansa.
cansa e ocorrem as dores físicas. Isso não é brincadeira. Então, por que a Andresa Panassol hoje trouxe esse tema? Relacionamento de casal. Justamente para alertar e pararmos de culparmos o nosso cônjuge pelos nossos desafios. Né? O que eu trago de pai e mãe? O que ele traz de pai e mãe? O que despolariza? Porque dentro de um relacionamento nós temos atitudes muito infantil, nós temos atitudes imaturas. Um homem precisa de liberdade, de paz, de tranquilidade. A mulher ciumenta não deixa esse homem ir assistir um jogo de futebol, por exemplo. Ou ficar com alguns amigos por desequilíbrio emocional dela. Por quê? Porque quando ela era pequena, ela assistia o pai ir num bar beber e a mãe ficava em casa sofrendo. Na verdade, não é ela que está ali, essa mulher de 30, 40 anos, que está dentro desse relacionamento, é aquela menininha. É aquela filha, e ela olha para esse marido não como marido, ela olha como um pai ou como uma mãe. É o inconsciente dela que está refletindo ali. Então é exatamente isso que nós temos que cuidar e observar. Então cada um aqui presente, vamos cuidar, gente. Vamos observar, vamos entender o nosso esposo, a nossa esposa, vamos ver o que está acontecendo. Não é um momento de... Não terminem nenhum relacionamento impulsivamente. Não ajam de uma maneira impulsiva, porque sempre vem um arrependimento depois. E isso fica para os meus clientes que estão vivendo isso. E para outras milhões de pessoas que estão vivendo isso. Não, eu não aguento mais, eu vou acabar esse relacionamento. Sem pensar nas consequências. Sem pensar no que pode acontecer com um filho, com uma filha. Ou com esse próprio casal de se arrepender depois. Né? Então tenham maturidade num relacionamento e entender. Só que os dois precisam estarem cientes disso. Não é uma pessoa só. O que eu trago para dentro desse relacionamento? Eu preciso trazer maturidade. Eu preciso entender que aquela criança interior tem dores, mas precisa ser cuidada e tratada. Intervenção terapêutica. Com certeza, precisa de intervenção terapêutica para se tornar a mulher na idade que tem hoje e o homem na idade que tem hoje. Então, o que é relacionamento de casal? Energia polarizada. Quando está com total conexão, paz e harmonia, isso é que quer dizer que tu já está na tua idade atual e tu está vivendo um relacionamento sadio. Quando despolariza, Andresa, é quando eu estou agindo infantilmente, buscando os registros do meu campo inconsciente, dos meus pais. O que eles viveram eu estou trazendo para dentro do meu relacionamento. E quando tu casa, tu tem que assumir a tua família atual. Muitos casais, um outro ponto bem importante a ser abordado, muitos casais casam, saem de casa, mas vivem buscando mãe, vivem buscando pai junto o tempo inteiro, não conseguem se desvencilhar, não conseguem viver, não conseguem cortar o cordão umbilical com a sua família de origem e assumir a sua família atual. Então a maturidade é o que te faz ir para frente, a tua atitude, o teu foco, a tua determinação de assumir essa família, assumir o que tu tem que fazer dentro da tua casa. Então é isso, pessoal. O que atrapalha um relacionamento de casal é a gente projetar no outro os nossos conflitos. Só isso. Então busque autoconhecimento, estou à disposição como sempre. Busquem entender, façam uma autoanálise de quem era teu pai, de quem era tua mãe, de quem é teu pai, de quem é tua mãe, como eles viviam. E veja como você está vivendo hoje, o que você traz para dentro do teu relacionamento. E à medida em que tu vai conseguindo te entender, tu vai te curando. E tu vai vivendo em harmonia com teu marido, tu vai vivendo a verdade, tu vai vivendo a paz, tu vai vivendo tranquilamente. Ok, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, hoje era bem breve, justamente para falar sobre relacionamento, para entendermos o que vem a ser, essa energia, essa polaridade, esse masculino com esse feminino, vivermos em paz, vivermos em harmonia. Esse é o nosso projeto de vida, vivermos em harmonia para poder ir para a área de trabalho. Logo está todo mundo podendo ser liberado aí para trabalhar, tem muitas áreas, eu estava vendo o governador falar, tem algumas pessoas que já podem voltar a trabalhar, eu sou uma das pessoas que já estou trabalhando justamente porque pode, não aglomero pessoas, atendimento individual e com todos os cuidados solicitados, né, máscara, álcool e tudo mais, podemos voltar ao trabalho. Então, para voltar para o trabalho, com foco no trabalho, eu preciso estar bem dentro do meu relacionamento. Oi, Jane, obrigada pelas dicas, gratidão, Jane. Eu preciso estar bem dentro do meu relacionamento antes de ir para o meu trabalho. Então, quando eu digo que existe a esfera do eu, das relações do trabalho é a última, só que para mim ir focada, cumprir um propósito de vida, eu primeiro preciso saber quem eu sou. Dentro de um relacionamento, quem eu sou, que mulher eu sou,
Que homem eu sou, né? Eu não sou mais aquele menininho moleque que vivia jogando bola, ou que vivia num bar, ou que vivia fazendo festa. Eu tenho uma família, eu tenho uma responsabilidade, então eu preciso assumir essa família. Eu preciso assumir essa responsabilidade, não largar tudo nas costas da minha esposa, ou vice-versa, tanto faz. Então, cada um dentro de casa assumindo o seu papel com maturidade e responsabilidade, o relacionamento vai para frente. E quando acabar o amor, se os dois tiverem como resgatar isso e verem se vale a pena, resgatem, é possível. Se não tem, gente, ocorre um processo em paz, em harmonia de separação. Mas antes disso, entendam o teu cônjuge, entenda o próximo, entenda por que ele age assim e dá espaço. Porque muitas vezes, e o que eu tenho acompanhado, muitas mulheres fortes, gente, muitas mulheres trabalhando, muita mulher ativa, muito forte, e o marido acaba ficando para trás. Tem acontecido muito isso. As mulheres estão vindo para o mercado e querem, enfrentam, é bonito isso. Só que quando tem que voltar, voltem para dentro de casa e deixam se equilibrar. Dê espaço para o teu marido, dê espaço para a tua esposa, para ela também estar contigo, estar presente na tua vida, em equilíbrio. Dentro de um relacionamento, 50% a mulher assume, 50% o homem assume. Não existe um relacionamento onde o homem manda sozinho ou onde a mulher manda sozinho. É equilíbrio em todas as áreas. É atividade dentro de casa tem que ser igual. É trabalhar os dois tem que ser igual. Tem que buscar realização. Assim existe paz e harmonia. Caso contrário, não tem como. Aonde uma mulher assume tudo sozinha, onde um homem assume tudo sozinha, não sobrevive essa relação, infelizmente. Então os dois têm que querer, os dois precisam de intervenção terapêutica. Sozinho não dá, a gente não consegue. E um fator bem importante que eu busco sempre nas minhas terapias, a presença de Deus. Independente de qualquer religião, o casal precisa viver em harmonia com a presença de Deus. Dentro da sua religião, dentro da sua crença. Ah, Andresa, mas eu sou a religião tal, minha esposa é tal, ok. Mas os dois precisam estar fazendo algum tipo de oração junto, gente. Não tem mais volta. Não tem como a gente simplesmente ignorar o fato de que precisamos de Deus. Não tem. O que acontece aí fora hoje é Ele agindo, é Ele falando com cada um de nós. Entendam, busquem dentro de casa a paz e a harmonia, busquem o diálogo com seu marido, sejam sinceros, sabe aquelas dores, aquelas mágoas, botem para fora, falem. Não deixam de falar o que vocês querem, ok? Tragam harmonia para dentro desse relacionamento. Andresa, eu quero falar com ela. Se precisa de ajuda terapêutica para unir esses dois, a gente faz. Eu trabalho muito casais individual, atendo o esposo, entendo o que ele está vivendo, atendo a esposa e na hora certa eu faço a união dos dois, no sentido com intervenção terapêutica, para que haja harmonia, para que essa família viva em paz. Ok, queridos? 30 minutinhos de lives, eu acho que é um tempo suficientemente bom. Estou à disposição, se alguém tiver algum comentário, podem fazer. Se tiverem algumas perguntas, estou à disposição. Gratidão pelo carinho, gratidão pela audiência de vocês, pelo tempinho que vocês se dedicaram. E justamente trouxe esse tema porque é um tema que eu estou trabalhando muito, relacionamento de família, fora outros aí, a área empresarial e tudo mais. Gratidão pelo carinho de todos, como sempre, gratidão pelos meus clientes, amigos, conhecidos, uma feliz Páscoa, que Deus abençoe, um ótimo final de semana, que Deus esteja com vocês, com a sua família, tragam a paz e a harmonia e busquem intervenção terapêutica sistêmica. A constelação sistêmica familiar é uma das ferramentas que alinha quanticamente a tua família, a nossa família, a minha família. Então, muito obrigada, um ótimo final de semana, fiquem com Deus, qualquer dúvida estou à disposição. Até a próxima live. Beijo de luz a cada um de vocês.